André Alves convida, convida, convida. Existem tantos porquês, existem tantas procuras por sentidos dentro da vida. Pensar em coisas, perguntas em cima de perguntas, perguntas que nunca têm respostas. Eu acho que esse é um papel filosófico da vida. E para falar hoje de filosofia, entre outras coisas, eu tenho a honra de receber aqui, muita honra de receber aqui, meu amigo, professor Felipe Foltz. Isso. Falei corretamente, de primeira, sim. Seja Gostei. muito bem-vindo ao André Alves Convida. É uma honra ter você aqui. Obrigado. E a gente, só de saber que existem pessoas pensando na educação, valorizando a educação, e eu sei que é por isso que você está aqui. É por isso que eu estou tão feliz de estar recebendo você aqui. Muito obrigado. Pô, eu que agradeço. Eu nunca tive num podcast antes, assim. Opa. Já assisti aqui o André Alves Podcast. Eu gostei, assim, só que eu tô nervoso um pouquinho. Chega para perto do seu microfone. Opa, Fique à vontade. Você está em casa. Bom, então já para começar, como eu sempre começo, eu peço sempre que o convidado se apresente. E aí fica à vontade. Quem és tu? Bom, meu nome é Felipe, eu sou professor de filosofia, trabalho na rede privada de ensino médio, já dei aula na universidade também, e eu estudo filosofia, sou professor de filosofia de projeto de vida também, e estou na área de educação aí, né? Muito legal, muito legal. Bom, como vocês que já conhecem aqui o nosso podcast, está aqui ao meu lado, companheira de todas as horas, nossa jornalista, que já fez aí a entrevista prévia, né, com o Felipe, Ana Vitória Gaspar. Tudo bem, Ana? Tudo bem, oi. Bom ter você aqui com a gente também. Filosofia. Num mundo tão mecanizado, tão robotizado, tão eletrônico, ainda vale a pena pensar? Filosofias, né? A gente tem sempre que responder, os alunos sempre perguntam, né? Qual a utilidade da filosofia? Todas as outras áreas já têm meio que a utilidade pré-estabelecida, né? Todo mundo sabe. Verdade. Para que elas servem. Filosofia tem esse problema, né? Mas é porque filosofia serve para você descobrir, para você dar sentido para as coisas, né? Para você inventar um motivo, uma finalidade. Por isso que ela não tem uma finalidade, porque ela dá a finalidade para as coisas. O pensamento crítico faz isso. Eu acho que a gente tem numa era da informação, né, da inteligência artificial, são mecanismos que podem estender a nossa capacidade de criar conceitos, assim, mas eles ainda não são capazes de dar sentido para as coisas, né? Verdade. Que é o que a filosofia tá atrás. A arte também faz isso, outras áreas fazem, mas a filosofia faz isso de uma maneira conceitual, né? Uhum. E aí isso é importante tanto na vida mais prática, porque a gente precisa disso para a política, a gente precisa disso para vida pessoal, tanto a coletiva quanto a individual, mas também para a ciência, né? A ciência, ela é filosófica, assim, quando ela não lida com a resolução de problemas práticos, mas ela só teoriza de uma maneira livremente, pensa o que as coisas são de uma maneira mais livre, ela é filosófica. Então é fundamental, assim. E a utilidade, ela tá aí, só é difícil de ver. Só é difícil de enxergar. É verdade. E é muito útil, na verdade. Bom, eu sei muito pouco sobre a história do pensamento. O que eu leciono nas minhas aulas é sobre a revolução cognitiva, né? A partir daí que o homem começou a pensar, tal, mas nunca me aprofundei. Quando é que surgiu isso? Quando é que alguém decidiu chamar a questão... Quando é que surgiu essa percepção de que o pensamento valia a pena, de essa coisa de perguntar, de descobrir? Quando isso surgiu ao longo da nossa história? Essa pergunta é muito boa, assim. Eu acho que o ser humano, ele tem a capacidade de pensar e de viver por coisas que são invisíveis, né? Coisas que não estão aí, né? A diferença humana é essa. O ser humano, ele tem essa capacidade. Então, quando você, por exemplo, está vendo um documentário que mostrava alguns homens da caverna muito tempo atrás, assim, e eles iam... Tem no Netflix, eles vão até
o fundo de uma caverna que é subterrânea, e eles fazem um trajeto muito árduo, muito duro para chegar lá e enterrar os mortos deles. Ao invés de eles enterrarem assim em campo aberto, eles enterravam lá embaixo, que já mostra que eles tinham uma espécie de ritual da morte e que eles tinham essa compreensão de um invisível, que é aquilo que a gente não sabe, que é a experiência de quem morre, né? E eu acho que desde esse momento o ser humano já foi filosófico. Isso já é filosófico, né? E conforme a gente foi andando na Grécia, surgiu uma história da filosofia que se tornou modelo para o Ocidente e que, desde o momento específico da história, ali no século XVIII, século XIX, se tornou o padrão das democracias ocidentais no mundo inteiro, assim. Só que essas democracias têm muitos e muitos problemas, e quando a gente questiona esses problemas, a gente começa a perceber que as ciências e a filosofia têm várias outras origens, tanto ao mesmo tempo quando estava surgindo na Grécia, quanto depois e quanto até muito tempo antes, como nesse exemplo que eu dei, né? Quem é considerado aí o pai da filosofia? Existem nomes que são icônicos que a gente tem como referência até hoje? Ou isso vai mudando ao longo da história? Quando a gente fala da filosofia que a gente estuda mais no colégio, que é o cânone, né, que a gente chama o cânone ocidental, o pai da filosofia, a gente pode dizer que tem 3 pais diferentes, assim. O primeiro seria Tales de Mileto, porque ele é dentro dessa historiografia que foi inventada pelo Iluminismo ali no século XVII, XVIII. O Tales foi visto como o ponto inicial. E a frase "tudo é água" é considerada a primeira frase da filosofia. A primeira coisa que a filosofia fala não é mamãe, papai, tudo é água. O outro pai poderia ser o Sócrates, porque ele é o filósofo talvez mais influente de toda a Grécia, assim, né? Porque a gente entende a historiografia grega através do Sócrates. Na ordem cronológica, Tales vem primeiro? Tales é primeiro pré-socrático, chamado de é o primeiro pré-socrático. Sim, antes do Sócrates. E aí o Sócrates vem, depois termina o período dos pré-socráticos, né? E aí o Sócrates também é considerado um primeiro, porque ele é o primeiro... Ele é de fato o primeiro filósofo e não o Tales para essa tese, porque ele não apenas se questiona sobre o que é a natureza, mas ele também questiona a ação humana especificamente. Ele juntar natureza e ser humano faria dele o primeiro filósofo. Mas outras pessoas, e eu estaria entre elas, tendem a dizer que o Platão é o primeiro filósofo de fato, porque o Platão é o primeiro a fazer filosofia sistemática, fazer um sistema filosófico. E aí eu acho que para uma certa tradição que vai desde o Platão até o Hegel, para alguns leitores, ou Kant ou Hegel ali no século XIX, isso seria a filosofia, que a gente tende a chamar de filosofia. E o Platão seria o primeiro. Falando de forma leiga, é algo formatado? É o beabá? Assim, o que a gente chama de exatamente quando a gente vê no manual, né, o que seria o grosso da filosofia de uma maneira bem simples. Tales ou então Platão até Hegel, assim, né? Platão foi esse cara que formatou, é isso? Exatamente. Assim ele deu o formato, exatamente. Ele entendeu que a passagem para o saber era gradual. Então você precisava de um pensamento que ele fosse gradual, que ele entendesse a realidade por muitas partes diferentes. Então ele imaginou um mundo sensível e um mundo das ideias, que eram ideias que estavam nos pré-socráticos, mas estavam separadas. E aí, a partir disso, ele vai... Ele também é o primeiro grande escritor da filosofia, né? O primeiro a ter muitos e muitos livros. Tem muita bibliografia do Platão perto de outros da época dele. Então, isso tornou o estudo do pensamento dele muito mais fácil de se aprofundar do que para os sofistas, ou do que o próprio Sócrates, ou do próprio Tales. Tales escreveu, mas tudo que ele escreveu perdeu. E o Sócrates não escrevia, né? Então... é um outro motivo para Platão ser tão importante, assim, né? Você acha que existiram outros contemporâneos a eles que eram tão bons quanto e por não escrever talvez não tenham aparecido na história? Eu acho que não tem meritocracia na história da filosofia. É tudo uma grande contingência, né? Tem a ver com Alexandre o Grande ter escolhido a cultura grega para se tornar a cultura padrão do Império Macedônico daquela época. Depois os romanos vieram, construíram um império maior
e resolveram fazer a mesma coisa, usar a cultura grega como base. E aí o Platão foi sendo preservado nisso, os textos dele foram sendo preservados nisso. E agora tem vários outros fatores que a gente nunca vai ter acesso, nunca vai saber, só quando inventar a máquina do tempo. Né? Será que a gente Mas chega é um lá? pouco contingente. Não é só, o Platão é um grande filósofo, mas todos os filósofos são muito interessantes. Mas eles existem nesse panteão por uma contingência mesmo, assim, que não tem a ver com o mérito do filósofo, tem mais a ver com a sociedade, com tudo. Né? Existem linhas filosóficas que são muito divergentes? Existem. A filosofia é só feita de divergência, assim, né? Eu estudo filosofia sempre assim, eu vou dar um filósofo, aí na hora seguinte vem um filósofo e eu falo, gente, tudo aquilo que falou na aula passada estava errado. Agora é isso aqui. Aí depois vai... É um brigando com o outro, sempre, assim. Como a ciência costuma ser, né? Mas é brigando num sentido sadio, na verdade, né? É a possibilidade de não ser aquilo, né? Admitir isso já é legal, né? É uma falsa briga, no fundo, porque, na verdade, eles estão se complementando, né? O Descartes, quando tá brigando com John Locke, sei lá, um tá defendendo a razão, o outro tá defendendo a experiência. Eles estão discutindo quem é que tá certo. Conforme vai passando o tempo, a gente vê que os dois estão falando de lados diferentes de uma mesma coisa. Então, é complementar o pensamento. Mas, normalmente, para ficar mais interessante, a gente gosta de intriga, né? Então, é sempre assim, a gente força esse lado antagônico, né? Isso é o audiovisual que faz isso. Hein? Tem que ter ação. Intriga ali, senão não tem Exatamente, graça. tem que ter contraste. Agora, o que levou uma pessoa de 25 anos de idade Não tem a querer... Caramba, mergulhar na filosofia, cara, num mundo tão, como eu falei no começo, né, tão meio que distante disso. O que leva uma pessoa... Eu amo, assim, eu como leigo, tá? Eu não sei se eu teria a capacidade de mergulhar na filosofia a ponto de estudar e ler pra caramba, mas assim, eu me amarro em pensamentos que não têm um fim, sabe? E aí a pessoa... E tem mais perguntas no fim. Eu gosto muito disso. Muito, muito. Eu fui apresentado a filosofia, assim, meu modo leigo, tá? Através dos caras que agora estão na mídia, né? Que é o Leandro Carnal, o Marcelo Cortella, Cláudio Barros Filho, o Pondé. Esses caras que entraram na internet e resolveram sair daquela bolha, né? Universitária, acadêmica. E aí, por falta de expressão melhor, desceram para falar com a gente. Por falta de expressão melhor mesmo. Fui infeliz aí. Mas é isso, eles meio que brigaram pela população que não tem tanto acesso e não pensa, às vezes, em procurar isso. Essa foi a filosofia que me foi apresentada. Então, eu não sei nada de filosofia. Mas eu penso bem mais depois de ter ouvido esses caras. Sim. Sabe? E eu penso bem mais quando eu converso com uma pessoa como você, sabe? Sim. Que traz, que nos faz pensar. Como os alunos falaram de você lá no Senai, né? Pô, o professor nos faz pensar, nos leva a possibilidades novas. Isso é lindo demais. É o valor da vida para mim. É isso aí. Mas como é que um cara como você, agora de 25 anos, mergulhou nessa parada? Não, mas eu não tenho 25 anos, não. Eu já sou mais velho. Tá, 26, tudo bem. Eu já gosto de filosofia há muito tempo, mas eu não tive no colégio, assim. Eu fui... Na verdade, eu acho que foi mais por... É difícil dizer, assim, um motivo, mas se eu for pensar assim... Acho que seria porque eu gosto de muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu sempre tive esse problema, Acabei de talvez. descobrir que sou um filósofo. Pronto. Eu sou desse jeito aí. É um pré-requisito. De tudo. Porque filosofia, assim, você estuda tudo. Na faculdade você vê, assim, tem um cara que estuda filosofia da música, um cara filosofia da matemática, filosofia da robótica, filosofia do cinema, filosofia da política. E eu tenho muito essa coisa, assim, de ser uma pessoa muito... Eu rendo mais se eu estiver ouvindo música, lendo um artigo e, sei lá, pintando um quadro. Se eu tiver... Caramba, eu gosto de muitas coisas diferentes. E isso é uma coisa que eu gosto muito em mim, mas que me atrasa também na vida. Acho que eu não fiquei rico por causa disso, assim. Porque eu não consigo desenvolver nada a ponto de ficar, né? Eu fico... E a filosofia é isso, assim, me caiu na época da faculdade um pouco por causa disso, porque eu gostava muito de cinema, gostava muito de música, gostava muito de política, de RPG, de fantasia, de arte, de livro. E lá na faculdade de filosofia eu simplesmente podia
colocar qualquer uma dessas coisas dentro da teoria e era muito legal isso. E como é que dentro disso você pode dizer que não é rico, rapaz? Hã? Não. Como assim? Digamos assim, então... Enfim, é uma coisa da filosofia de você ficar meio que... É isso, assim... É uma coisa mais lenta, assim, entende? Não é aquela coisa do que você precisa muitas vezes para você ser bem sucedido profissionalmente, né? De você vai lá e mete a cara e faz isso. E filosofia é uma coisa mais, como você estava falando, de pensar livremente sem ter uma coisa, né? Então, às vezes não tem um tempo que é o tempo que a gente queria que tivesse. Uma coisa... Você acha que o mundo nos força a ser coisas e não viver isso que você vive? Não sei se eu me expressei bem, mas você está dizendo, a impressão que você tem é de que você não tem tempo de viver esses pensamentos num mundo capitalista que você tem que ter uma profissão. E a filosofia, ela parece que meio que não é uma profissão. Eu sei que é. Parece que não é, sabe? Parece que é uma coisa que você degusta. Sim. E aí... Mas aí não dá tempo, porque a gente tem que fazer dinheiro, no fim das contas. Né? Você tem essa impressão de que o mundo força você a não ser filósofo? É difícil você... Não só filósofo, assim... Porque tem dois sentidos de filosofia. Um é você ter um diploma, uma coisa assim, né? E outro é um que você é filósofo só por você... tá refletindo. É uma postura existencial que qualquer pessoa pode ter. É só ela, de repente, chega e para em algum momento e ela não foca mais em resolver nenhum processo prático da vida e ela simplesmente para e fica assim, pensando, vendo o que ela quer. E isso é muito importante, né? Às vezes a gente não sabe que caminho seguir na vida, né? E a gente tem que parar, não fazer nada, parar e qual é a direção? Será que eu estou na direção certa? Vamos olhar o mapa de novo, né? Esse momento de parada, se você já fez ele alguma vez na vida, você já filosofou, você já foi filosófico, né? E só que na nossa sociedade a gente a gente é pensado primeiro, a sociedade ela pensa na gente primeiro como um profissional, né? Isso quando você vai dar entrevista, né? No RJTV, vem embaixo, torneiro mecânico, professor, é o seu nome público, o que você é, aquilo que você faz, né? Aquela profissão que você tem, aquilo que você dedica 8 horas, né? A maneira como você escolheu de gerar lucro para o seu patrão, Isso né? me incomoda um pouquinho. E o fato da gente se atochar nossa personalidade dentro da profissão já torna muito difícil a gente ter esse momento de parada, né? Assim, eu estou trabalhando esse ano como eu nunca trabalhei na minha vida, assim. E eu não faço mais nada além de trabalhar. É claro que eu filosofo, assim, nas 2 horas de viagem até o recreio, eu fico lá, às vezes, filosofando um pouco. Mas, no geral, você tem sempre alguma coisa que você pode fazer. E agora, com a internet, isso fica um pouco mais perturbado. Porque você fala, eu vou fazer um curso. Na internet tem 500 cursos, né? Eu vou fazer academia, eu vou fazer um negócio... Então, mesmo para o seu crescimento, você ainda tem essa produtividade envolvida no seu crescimento pessoal, né? Não vou gastar meu tempo filosofando, o tempo que me sobra, né? Vou gastar ele aprendendo chinês ou aprendendo qualquer coisa que você possa aprender na internet. Então, realmente é um pouco desesperador, assim. A gente acaba colocando valor nos lugares errados. A gente é induzido a sociedade pede que a gente coloque esses... Faça um curso. Não filosofa não pensa na vida exatamente. não. Faça mais um curso, aprenda mais uma coisa, mais uma profissão, mais um negócio. Porque assim a gente vai estar sendo economicamente produtivo, mas em relação à nossa vida, a gente está sendo cada vez mais pobre, né? mais superficial. Estamos a caminho da mediocridade. Coisificados. Quando eu era adolescente, eu li em algum lugar, não sei se foi algum livro, que a ociosidade, ela faz um ser criativo, que você tem tempo para pensar. E aí, como a gente está numa sociedade muito acelerada, né? Então, assim, a gente não consegue pensar. E aí entra também a desigualdade social, porque quem tem dinheiro consegue pensar. Consegue ter tempo, né? Não fica 2 horas no ônibus para ir para algum lugar pensando na conta que tem que pagar. Então, ainda tem essa questão da desigualdade social também, né?
Verdade. E tem essa coisa de Uhum. falarem pra gente que se não tá fazendo nada é vagabundo, se não tá fazendo nada tá errado, como se a gente tivesse sempre tendo que estar atrelado a alguma coisa, fazendo alguma coisa, produzindo de alguma forma. Exato, E eu acho que isso acontece porque normalmente quem é esse sujeito que fala, né? Quem é que fala isso, né? Normalmente quem tem espaço em grandes podcasts ou em ministérios, né? São pessoas que não fazem parte da nossa classe social. São pessoas que precisam do nosso trabalho. Então, é por isso que fala trabalha, porque não é a gente que está falando, né? A gente fala às vezes nos memes. A gente fala aquele meme, já tá chegando segunda-feira, né? Alguma coisa assim. Quando a gente tem esse ódio ao trabalho, ele aparece assim, num meme sutil aqui e ali. Mas a voz pública, ela vai sempre pedir, no geral, ela vai pedir para você trabalhar mais, porque ela tá ganhando em cima do teu trabalho, né? E aí ela falou do ócio, né? O Platão, o primeiro filósofo, falou do só é possível filosofar no ócio. É uma frase famosa dele. E o que é muito legal é que o Platão era um dos homens mais ricos de Atenas, né? Que era um dos lugares mais ricos do mundo. Então ele tinha uma noção, uma consciência de classe, né? Da parte de cima, mas ele tinha essa noção de que filosofar não é simplesmente vou filosofar aqui. Não, é uma possibilidade aberta pelo modo como a sociedade é organizada. Se você se organiza ela de uma maneira que uma parte da sociedade muito grande vai trabalhar 8 horas por dia, escala 6x1, né? Você já está matando a possibilidade da filosofia aí, né? Não é uma questão de as pessoas não querem porque é cômodo. Não, as pessoas não querem porque elas trabalham que nem, né? Então elas não. Você não vai chegar em casa depois de 8 horas no trabalho, 2 horas na condução e ler Nietzsche, né? Você não vai fazer isso. Você vai ouvir o Nicolas Ferreira no WhatsApp, você vai fazer qualquer outra coisa, mas assim, não tem como a gente cobrar isso das pessoas também, né? É meio por esse caminho que eu penso, assim. Falando de escola, a impressão que eu tenho é que tudo que é voltado para pensar a liberdade, arte, está sendo comprimido, diminuído e em algumas escolas desaparecendo. É isso mesmo? O que vale é a matemática, o português, a ciência. Quando chega na música, filosofia, o tempo é sempre menor, é sempre menos coisa, é sempre menos possibilidades do aluno desenvolver isso. É assim mesmo? Eu vejo que às vezes as escolas variam nesse aspecto, mas se você for olhando assim de uma maneira geral, a tendência sempre parece essa, né, de que o mercado tem mais intrusão na gestão da escola, né? E isso faz a escola ser cada vez mais pensada não como uma formação de cidadania, mas como uma formação para o mercado de trabalho, né? E por definição a gente pensa a escola como as duas coisas, né? Ela tem a parte técnica e a parte onde entra a filosofia, sociologia, geografia, até o português também, a redação. Você vai formar alguém para participar economicamente da sociedade. Então você vai ensinar matemática, você vai ensinar várias funções que são mais necessárias assim para uma efetividade mais direta, né? Como você ser engenheiro, você ser médico, uma coisa assim. Ou então nas escolas públicas você ser um trabalho mais braçal, né? Porque a escola pública é focada em formar esse tipo de trabalhador, né? E isso faz a gente imaginar que a gente poderia ter outros tipos de escola em que você tivesse também a formação do cidadão. Porque se você coloca isso na escola, a ideia é que você vive numa democracia e que a escola ensina essas coisas, porque ela não está formando só um trabalhador, ela está formando também um governante, né? Porque ele está votando. É claro que isso não é assim que funciona, mas a ideia deveria ser essa. Mas eu acho que, como você falou, tem disciplinas que não têm uma rentabilidade assim, mais específica, né? Elas realmente não ganham o mesmo foco que outras disciplinas, né? E poderia, né? Não custa nada. Seria possível, né? Estudar. Todo mundo tem que fazer o trabalho braçal. A gente não pode ter mais pensadores. Cinema, eu acho super importante, assim.
seria muito legal na rede pública. Imagina assim, pô, desde o ensino médio, assim, até ensino fundamental, né? Você ter aulas de análise de imagem, porque Caramba. as pessoas estão toda hora, né? Imagem. E aí, às vezes, você vê uma imagem, aquela imagem está te enganando de uma maneira, está te manipulando, porque aquela pessoa entende como a forma da imagem repercute na mente do espectador, do receptor. E você saber essas técnicas te ajuda demais, assim, é muito prático. A arte é muito prática, né? Mas o interesse não é que que as pessoas governem, né, o país, mas que elas sigam o que é, exatamente. Massa de manobra. Voto de cabeça ainda não acabou. Exatamente. Filosofia e religião se confundem? Tem alguma ligação dentro desse universo? Tem, porque a principal área da filosofia, que já não existe mais direito, assim, existe de uma outra maneira, se chama metafísica. E a metafísica, ela estuda de uma maneira mais conceitual, assim, mais racional, apesar de ela poder ser dogmática também, os mesmos objetos sobre os quais a religião fala, né? Então eles têm meio que uma semelhança de objetos, são diferentes, mas tratam do mesmo assunto, que é o assunto mais importante de todos, os assuntos mais importantes de todos. Qual é a natureza da realidade, qual é o sentido da existência, qual é o sentido do mundo, né? Se há um criador ou se não há, e o que existe depois da morte. São todas questões que a filosofia falou muito, Platão falava sobre isso, falava de reencarnação, e a religião também. O filósofo que eu estudo mais, que é o Hegel, ele dizia que arte, religião e filosofia são a mesma coisa, são 3 fases diferentes do espírito absoluto, que seria, de uma maneira bem geral, assim, as características mais importantes da humanidade, como a razão e a liberdade. Então ele dizia, o espírito absoluto produz tudo aquilo que existe, ele produz toda a cultura humana, primeiro como arte, depois como religião, depois como filosofia. Então ele diz, a religião seria uma forma de representar a liberdade. A arte seria uma forma de sentir a liberdade. Repete a primeira fase de novo, por favor. A religião seria uma forma de representar a liberdade. Como representar a liberdade? Por meio de um ser perfeito, Deus, né? Um ser que pode tudo, todas as coisas, absolutamente livre. É um ideal do que é a liberdade. E a partir desse ideal, você usa para você pensar se você tem essa liberdade ou não, né? Para você pensar a sua própria vida. Mas seria uma representação, ou seja, é uma imagem criada para você poder entender de uma maneira mais, para o Hegel, de uma maneira até mais didática, mais sensorial até, o que é a liberdade. Enquanto que a filosofia faz isso de uma maneira mais conceitual, por exemplo, escrevendo um livro sobre a liberdade, né, com conceitos e tudo mais, e a arte faz isso de uma maneira sensorial. Ela passa por meio de uma música ou de um quadro a sensação do que é ser livre, a sensação de estar livre. Então são 3 maneiras diferentes, sensação, representação, conceito, de você representar o que é liberdade, razão, isso que o Hegel chama de espírito absoluto. Eu te fiz essa pergunta porque você falou dogma, né? E aí você me corrige se estiver errado. A definição de dogma é você acredita e ponto. E você falou liberdade, caramba. E aí a gente tem... eu vou falar, você comenta, não sei se você conseguir me expressar. Sim. Mas na filosofia você tem a liberdade de questionar tudo o tempo todo e trazer versões novas e pensamentos novos. Na religião esse espaço não existe, entre aspas. Por isso que eu te perguntei se confunde, mas e aí você tem essa contradição. Estou falando besteira? É assim. A impressão que eu tenho dentro da religião é que, olha só, é isso aqui, a regra é essa, senão ou você não vai para o céu, ou você não vai para tal lugar, ou você não é bem visto aqui. Filosofia não. Você fala que isso aqui é um biscoito, eu posso dizer que isso aqui é uma farinha com sal, tostada, ou não é. Para mim é um pedaço de papel. Eu tenho essa liberdade dentro da filosofia de achar que isso é isso, e você também achar, e a gente não briga. Tá tudo bem. Na religião isso não acontece. Tem uma
Acho que é porque... Ou eu que tô... Só eu acho que não acontece. Não, sei. isso eu acho que você tá falando de algo que é um fato. Não tem como, assim, contestar que a religião, ela tem uma relação muito forte com a verdade, né? O modo como o discurso religioso aparece. Isso é um problema... Eu sou ateu, né? Eu não tenho uma religião. Já fui católico, sou batizado. Pelo menos pro céu eu sei que eu vou, porque eu fui batizado. Mas eu não tenho uma religião, mas eu entendo o que é a religião. Eu entendo o papel que ela tem na sociedade. E é um papel muito infeliz, mas não por culpa da religião, acho que por culpa do modo como a sociedade é. O Hegel diz que a religião ela representa a liberdade, né? Por quê? Porque através do conceito de Deus você tem uma idealização. Com Deus você pode idealizar o que poderia... A felicidade, o que tem de melhor. Assim, você pode imaginar como a vida seria. E é por isso que normalmente a fé em Deus ela é proporcional ao nível de desespero, né? Uau, cara. É uma coisa comum essa frase, você deve ter ouvido falar, né? Não existe ateu depois que a barata voa, né? Ou não existe ateu quando o avião tá caindo, né? Ou, no meu caso, não existe ateu quando o Botafogo tá perdendo, né? Você tem essa relação proporcional. E é por isso que eu acho que a religião ela entra com essa coisa dogmática e tudo mais. Porque ela, infelizmente, se alimenta desse desespero da maior parte das pessoas. Assim, quando você tem que viver uma vida com muitos sofrimentos, com muito trabalho, em que você não tem quase nada para você se apoiar, assim, né? É esse momento que você não tem nenhum apoio Estado, família, de nada. A religião é esse apoio, Deus é esse apoio, né? Para quem que você vai pedir esse apoio? Então, quando eu vejo as pessoas assim, dogmaticamente, querendo impor as suas verdades religiosas às outras pessoas, eu sinto uma parte sente raiva dessa pessoa, mas uma outra se compadece, porque eu entendo que é o nível de dogmatismo, né? Ele é proporcional ao desespero, assim, você se fia naquela fé, você acredita que ler a Bíblia e se comportar daquela maneira você está sendo observado 24 horas por dia e julgado, né? E você precisa daquilo, porque a sua vida é uma miséria, né? Ou a sua vida tem alguma miséria nela. Você não precisa ser absolutamente pobre para você ter uma vida, né, ainda muito, muito focada no trabalho. Você sabe que por mais que isso seja verdade, pessoas que estão ouvindo isso agora vão te detonar, né? Porque eu sou feliz, eu não tenho nada de desespero, não. Eu gosto do Deus tal porque eu gosto mesmo. Não, mas tem outros motivos para você ser religioso também. Eu acho que é muito também o corpo de pessoas em volta, assim, sabe? A comunidade religiosa é muito forte, muito, lindo, né? Muito importante. Uma pessoa, às vezes, se ela não tem um emprego e ela consegue com alguém da igreja dela, alguma vaguinha aqui e ali, e ela, de repente, ela se sente não apenas preenchida por uma divindade que ela encontra sozinha, mas também por uma coletividade que abraçou ela quando o Estado não abraçou ela, quando qualquer outra... quando não teve interesse naquela região ali, aquela pessoa, né? É claro que tem outros motivos também, vários motivos para você optar a religião, são motivos tão amplos quanto os motivos para você filosofar, né? Eu gosto de estudar a religião, eu acho um assunto muito interessante, e eu acho que é porque a religião é muito filosófica mesmo, né? Todas as religiões são maneiras de você pensar a filosofia. Eu converso às vezes com um aluno que é da igreja, ou com alguma pessoa que pensa bem diferente de mim nesses assuntos, e a gente tem ótimos assuntos, assim, ótimos papos, assim, né? A gente não fala sobre aborto, mas a gente consegue conversar muito bem sobre o que é o sentido da vida, se a vida vale a pena, quais são os problemas, e a gente entra em vários pontos de concordância, né? É uma pena que a gente tem essa briga, né? Mas eu acho que ela é alimentada muito pela opinião pública, assim. A gente poderia ter um entendimento maior, melhor, assim, né? Verdade. Engraçado quando você falou, quando você tocou na religião, o primeiro exemplo que você deu foi de igreja. Claro que foi só um exemplo, mas geralmente é assim.
como é que a filosofia caminhou, se há esse estudo nessa atmosfera também com as religiões africanas, de matriz africana? Existe linhas filosóficas diretamente de lá? Não existe? Existem. Como é que é isso? Muitas linhas, mas é um estudo que só está sendo colocado mesmo em jogo por agora, né? Agora, né? A gente teve na década de 70 uma onda disso surgindo pela primeira vez. Você tinha ali os Panteras Negras, né? Você tinha ali grandes artistas, grandes nomes públicos falando coisas muito radicais, né? Década de 60 tinha Martin Luther King, Malcolm X e várias outras pessoas que estavam propondo naquele momento, e que é um momento muito rico e criativo artisticamente, né? Na música e no cinema. As pessoas estavam procurando naquele momento outras formas de sociedade. E aquilo estava acontecendo porque um tipo de sociedade que era basicamente o estado de bem-estar social, que tinha surgido ali depois da crise de 29, aquele mundo estava morrendo, né? E aí estavam surgindo aqueles discursos e aquela ideia de você ter outras leituras da história ocidental e oriental que superassem aquilo que tinha estabelecido, aquilo que era estatal, né? E agora a gente está vendo o esgotamento claro da democracia burguesa, do mundo que a gente vive. E esse esgotamento está levando a gente a discutir de uma maneira muito, muito boa, né? Como existem essas outras linhas, existiram, como eu falei, concomitante a Sócrates, a Platão, mesmo momento estava acontecendo outras coisas antes, né? A gente sempre trata o Egito muito mal na filosofia, né? A gente considera ele meio que não tinha filosofia, uma grande civilização, mas que não tinha a pureza intelectual dos gregos, né? Os gregos são sempre elevados assim na historiografia, né? E isso está sendo questionado agora, mas eu me pergunto se vai ser daqui a alguns anos, né? Porque a gente teve isso, depois, né? Se a gente não consegue romper esse ciclo, como é que faz para romper esse ciclo? Porque é isso, quem é poderoso agora tá pegando esses discursos para si, né? Então como é que você consegue se desfazer? Isso daí é uma questão muito importante. Houve ou há muito preconceito na filosofia? Preconceito na filosofia? Você diz em geral, dentro da faculdade especificamente? Tudo. Aí você fica Tem, a filosofia é cheia de preconceito, assim, a filosofia estuda autores muito antigos, então ela estuda autores que têm linhas terríveis, né? Coisas que você falaria hoje seria preso assim, nas pessoas, visões de mundo terríveis, mas a gente tem que saber entender a agenda, né? Saber entender a agenda, quando foi. Exatamente. Não apenas o contexto, porque a pessoa fala isso num contexto, de uma maneira contextual, mas porque essas falas do passado são maneiras de formar o mundo que a gente tem hoje, né? Descartes, Platão, esses caras estão dentro dessa história porque eles estão formando o mundo dos iluministas, que é o nosso mundo, né? Então, para a gente entender esse mundo, entender como funciona o judiciário, o executivo, o legislativo, entender como a ideia de que você tem que ter um CPF, um RG, né? Essas ideias, elas não são naturais, né? Elas vêm e estudar essa história é importante, eu acho, por causa disso. Mas ela é toda cheia de preconceitos, assim. Entender essa história é ver o preconceito, localizar ele e ver ali como que isso vai se tornar o mundo que a gente tem hoje, né? Sim. De certa maneira. Não o mundo inteiro, né? Mas o mundo mais institucionalizado, né? Que a gente tem hoje. Até para a gente poder combater ele. A gente vai trazer a socióloga aqui justamente para entrar um pouco mais nessas questões históricas aí, antropologia. Legal. Sua colega lá. Bacana. Já aceitou, a Ana tá trocando com elas, só esperando a resposta. Bacana, pô. E aí, Ana, quer perguntar? A gente está vivendo uma era aí que tem muitos coaches. E aí, que tem muitas ideias e muita gente falando muita besteira também. Tem gente que até... Eu sou contra coaching. Mas aí, como é que funciona hoje ter os filósofos em pensamentos e ter essa galera que está trazendo outros pensamentos também que... Não estou conseguindo formular a pergunta.
Os que Mas, fingem que são assim, filósofos, é isso? porque os coaches geralmente não tem um estudo, não tem. Às vezes é só um cara que fala bem, não é um cara que está aqui, né? E aí, como é que entra a filosofia nisso, assim, de uma forma que. Eu não estou sabendo, calma, eu vou me achar na Eu tô entendendo. pergunta. Cabe um combate Sabe, calma aí. É porque essa questão do pensamento vinha muito dos filósofos. E hoje a gente tem essa galera dos coachings. Como é que tá isso no mercado de trabalho mesmo? Assim, como é que tá essas duas polaridades, assim, na nossa atualidade, ó, no nosso mundo hoje, né? Que seria o coach e o filósofo? Isso, Eu acho que é bacana essa questão do coach, eu gosto de pensar nisso. A gente vai ter um coach agora que vai ser candidato a prefeito e tudo, né? Eles estão crescendo, assim, né? Mas você tem, eu acho que é o seguinte, a gente tinha falado quando você falou antes do Karnal e desses caras, né? De como que a filosofia... A teoria, né, em geral, assim, ela é muito de bolha, né? Muito acadêmica, e você tem ali uma coisa muito fechada, e com a internet você abriu a possibilidade de você botar uma câmera assim, né? E é óbvio que com isso o requisito para a pessoa falar e para ela ter autoridade muda, né? Não é mais o diploma dela, não é mais alguma instância legitimadora. Agora é uma legitimação bem mercadológica mesmo. Se ela tem público, ela tem legitimidade. Você vai ver o coach, o que vai dizer se ele é bom ou não são quantos seguidores ele tem. Se você vai chegar num coach, ele tem 20 mil seguidores, não. Por que eu vou... Esse cara, né? Você vai num outro. Ou então, uma coisa que também é muito interessante, é mais focada, né? O coach, ele muitas vezes vai enxergar um problema, assim, que para ele pode ser algo que muitas pessoas estão interessadas em resolver, dar uma solução e vender um curso disso, né? Uma maneira de você pensar. E eu acho que a filosofia ela é muito parecida com o coaching. Eu, às vezes, estou dando aula de existencialismo e eu fico me sentindo meio que um coach, assim, porque o existencialismo, às vezes, fala uma coisa muito de você é o dono da sua vida, você pode montar o mundo, o sentido de vida que você quiser, não deixe as ideias cristalizadas te atrapalharem, uma coisa assim. Eu acho que o coach, ele é muito filosófico nesse sentido. O problema é que a filosofia, ela é essa postura assim mais aberta, mais livre, né? Tá falando de filosofia, fala muito de liberdade. E o coach, na verdade, toda a função do coach é sempre te tornar produtivo para o mercado de trabalho, né? Essa é a função dele no geral, desses coaches assim maiores, né? Só que você tem... É isso, o problema não é o coach em si, quando você vai para coaches menores, esses que têm menos seguidores, esses que exatamente você não vai querer seguir, você vai encontrando coisas, eu acho, que são mais interessantes, assim, de tipo assim, das pessoas realmente encontrarem maneiras de se entender, assim. Quando você vai para um coach, assim como você vai às vezes para um pastor, para um padre, né? Você vai ali para adquirir um vocabulário que você não tem, com o qual você possa, conceitos, com resiliência, essas coisas, com o qual você possa tornar inteligível os acontecimentos da sua vida cotidiana que te perturbam e os quais você não tem controle nenhum. Então você sente que ganha um controle sobre a sua vida. Quando você pode ver uma coisa e você fala, isso é questão de resiliência, isso é não sei o que lá, isso é aquilo. E eu acho isso é útil, assim, tem uma utilidade para as pessoas, assim. Novamente, não é o problema, não é o coach, o problema não é a religião ser dogmática, ou o coach ser isso, ser aquilo. O problema é não a gente pensar do ponto de vista do coach, essa pessoa que pode ser um sofista, um manipulador ou qualquer coisa. Não do ponto de vista do coach, mas do ponto de vista do público, né? Ou seja, não o que é o coach, por que ele está dizendo isso, mas por que as pessoas querem ouvir isso? Que tipo de público é esse que
precisa ouvir esse tipo de coisa, né? Às vezes você vê um político falando uma coisa horrorosa, assim, coisa péssima, assim. E aí, uma coisa é você pensar, cara, que ser humano horrível falando isso. Mas esse pensamento ele não te ajuda tanto assim, a entender as coisas. O que te ajuda mais a entender é pensar assim, por que isso está sendo falado e está sendo ouvido? Né? Que tipo de pulsões populares estão rolando para deixar isso acontecer? Né? Quando as pessoas pegam um metrô lotado, né? Pegam um ônibus lotado, elas tendem a se radicalizar, né? Quando você tem uma vida que te espreme, quanto mais ela te espreme, mais você se radicaliza. Mais você vai falar coisas que você vai se arrepender depois. Aí se você vê alguém falando isso na internet, né? Então acho que tem esse poder, assim, o coaching, ele é muito perigoso por um lado, né? Porque você pode falar qualquer coisa, enfim. Mas por outro lado a gente tem que entender também que primeiro, para encerrar, é uma coisa... de certa maneira, se ele dá certo, é porque ele é necessário para essa condição de vida que as pessoas têm. O trabalho é tão excruciante, ele tá de uma tal maneira, a produtividade sempre te exige tão mais, que agora surge como um complemento disso esse discurso coach, né? E também, só para encerrar, eu acho que é sempre legal você defender mais pessoas falando e nunca menos, assim. Vai surgir o problema do coaching? Vai, mas a solução é deixar mais pessoas falarem. Tem essa liberdade de falar. Porque o problema nunca é o coach. O problema são sempre os coaches ricos. O problema nunca é o padre. O problema é o padre rico, o pastor rico. Porque esse cara pratica um monopólio, de certa maneira. Quando você fala em nome de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, isso já é ditatorial por si só, já é uma coisa complicada. Então os coaches pequenos, assim, essas pessoas que estão ali construindo, eu não fico com raiva delas nem nada. Eu vejo como algo assim, tem que ter mais pessoas falando sobre como trabalhar, mas tomara que isso seja não mais para tornar a gente produtivo, mas sim para fazer a gente questionar essas coisas, né? Esse episódio que está sendo gravado agora e outros episódios, além de estarem no YouTube Music, também estão na Samsung TV Plus, através do canal da WePlay, tá? Os tempos mudam, os anos passam, os pensamentos mudam. Como é que, na sua opinião, se pudesse fazer um comparativo, não sei se isso é sadio, mas como é que era a filosofia lá no início, como é que a filosofia está agora se comportando? Em cima disso eu já pergunto também, como é que as pessoas hoje estão vendo a filosofia? Existem mais pessoas achando a filosofia necessário ou menos pessoas achando a filosofia desnecessário? Eu estou achando super necessário. Comecei a aprender agora e amo demais. E é um dos motivos de você estar aqui. O que tu acha? Como é que foi aí? Como é que foi a história da filosofia? Como é que ela está agora, na tua opinião? Vou tentar ser direto, assim, deixa eu pensar. São duas coisas, então, como ela foi e como ela está agora, né? Uhum. A filosofia, ela é chamada às vezes de mãe das ciências, né? Dentro dessa historiografia, né? Então, a filosofia, se você olhar para a história da ciência, você vai ver que ela cada vez mais fica próxima da tecnologia, certo? Assim. Sim. E mais do que isso, você nota que você tem uma tendência de especialização cada vez maior, né? Se comparar 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você tem mais cadeiras na universidade, mais matérias vão surgindo, a tecnologia vai descobrindo novas coisas e vai surgindo uma ciência daquilo. Só que, então, se você vai olhando do passado para o presente, você tem vai assim, né? Cada vez mais ciências vão surgindo. Mas se você olhar ao contrário, olhar reverso, né? Retroativamente, vai fazer um funil, né? Vai ao contrário, você tem uma desespecialização. Sim. E até que todas essas ciências vão se convertendo numa única ciência, que é a filosofia, né? Então a filosofia ela era um nome que você usava, um termo guarda-chuva que você usava, porque filosofia é amigo da sabedoria. Então os primeiros filósofos faziam física, astrologia, astronomia, geometria, matemática. O Aristóteles, então, era zoólogo, botânico, e estava tudo ali em filosofia, porque você não tinha essa especialização. Até porque você não tem uma academia, né?
um mundo como o nosso. Então, normalmente era um sábio aqui, o outro ali, e cada um fazendo várias funções ao mesmo tempo. E aí, conforme a gente foi chegando no século XIX, depois no século XX, a filosofia se tornou uma cadeira na universidade, junto com as outras. Uma dessas especializações. Ela que seria a mãe se tornou apenas mais uma. Apenas mais uma. Alguns autores chamam isso de fim da filosofia, né? Caramba. Ela se converte numa ciência. E aí, esse fim da filosofia, a gente meio que vive hoje, assim, né? Digamos assim, a filosofia, ela é, em certos aspectos, por exemplo, na escola, quando a gente trabalha na escola, assim, né? A gente dá na aula de filosofia, às vezes você tem liberdade, e as pessoas usam aquela aula meio que para fazer coisas em geral. E eu não sei se isso é muito bom, poderia ter mais rigor nisso. Uhum. Porém, quando a gente não tem essa liberdade, como por exemplo tem às vezes na escola pública, quando você está assim, numa escola privada focada em vestibular, por exemplo, aí você torna a filosofia uma coisa mais de conteúdo, e aí ela meio que se torna uma espécie de prima pobre, como fala, né? Da história. Porque a história estudaria os acontecimentos, a filosofia estuda as teorias daquelas épocas, daqueles acontecimentos, né? O que as pessoas falavam e como elas pensavam. Mas, sobretudo, algum número bem específico de pensadores, né? Platão, Descartes, né? Tudo mais. Aí você estuda meio que isso. Então, a filosofia, quando ela se torna meio que isso, a única carreira que você tem assim, nessa área é ser professor. E se você vai para outras coisas, meio que você já precisa de outras coisas além da filosofia. Então ela meio que se torna uma coisa, eu acho que ela é parecida com um latim, sabe? Uma língua morta, assim. Caramba, que pesado. Só que ela talvez seja mais útil do que o latim, porque você ainda pode usar as teorias para várias coisas hoje em dia. Elas ainda têm um respaldo popular, né? Tem vídeos na internet falando de filosofia que tem muitas visualizações, as pessoas se interessam. É algo que dá algum certo mercado. Mas você tem influencers de filosofia também, apesar de ser menos, né, do que de outras áreas, imagino. Mas é isso, ela fica mais apenas como... É isso, uma função como outras, assim. E aí você estudar essa área hoje em dia, para mim, é uma coisa meio que te deixa sempre... Por exemplo, no departamento dos professores, assim, sabe? Eu sempre sinto que eu sou meio que... Sabe, tem professor de química, sabe, tem professor de matemática, tem vários tempos e estuda aquelas coisas que caem no vestibular muito, e filosofia só tem 3 questões, assim. Então você acaba sempre sendo forçado por um papel meio de coadjuvante, né? Caramba. Mas eu acho que como a gente está na era da internet, dessa disseminação da informação, por outro lado, abriu aí uma porta para... talvez não para a filosofia tanto, abriu para a filosofia, mas mais do que para a filosofia, para coisas filosóficas, para abordagens filosóficas das coisas. Então acho que isso é bem bacana, assim, né? Mas eu não me arrependo de ter feito filosofia. Eu acho que esse ponto para mim é crucial, assim, da gente deixar de ser máquina e ser mais humano. Acho que a filosofia ajuda nisso. Sim. A gente deixar de ser mecânico, né? Estudar para vestibular. Isso é uma coisa que, enfim, isso é outro assunto. Isso é algo que me incomoda demais. Vestibular, você ter que ensinar filosofia empacotado, isso já vai contra a filosofia, no meu modo de pensar, meu modo leigo de pensar, né? Filosofia é algo tão livre, né? Como eu falei, né? Você poder questionar, poder trazer pensadores e tal, e rolar ali um novo aprendizado, enfim. Você tem que pegar tudo isso que é lindo demais, que nos faz viver, nos faz abre nossos horizontes, e empacotar isso num produto para vestibular. É esquisito demais. E essa coisa, a gente está falando da filosofia ser tudo, né? No passado ela era todas as coisas, ela é muito ampla. Eu acho que é uma decorrência também dessa especialização exagerada das coisas, né? Você vê isso na grade curricular do colégio. Não na montagem da grade, mas no modo como as disciplinas acontecem. São corridas paralelas, mas que não se tocam, né? O aluno estuda para matemática, estuda para português, estuda para biologia, ele tem várias coisas. E aí o aluno morre. Eu tenho muita empatia pelo aluno, né? Ele
perde um tempo ali tentando se localizar e de uma maneira muito cruel, porque ele tem que fazer uma coisa, depois ele largar isso para fazer outra que não tem nada a ver com essa. Depois fazer isso para largar para outra. Ele vai estudar matemática, depois português, depois filosofia. Uma não tem nenhuma conexão com a outra. Então ele tem sempre a sensação de que ele está empanturrado, né? Porque ele vem uma coisa, depois vem outra que não tem nada a ver. Se ele visse como se tivesse uma conexão maior entre as disciplinas, costura para ele poder entender como essa uma coisa conexão em si só já beneficiaria a filosofia, porque ela é uma disciplina que trabalha com a conexão entre disciplinas. Ela é multiárea, né? Eu adoro biologia, assim, sou fascinado por biologia, matemática, química, física, eu sou doido por isso. E porque você tem interesse em todas as coisas, assim. O interesse do filósofo é meio que fazer uma teoria de tudo, que é uma coisa que a física faz hoje em dia, né? Mas os filósofos faziam isso. Porque é essa ideia de conectar as disciplinas, mas num mundo que é muito especializado, que não tem conexão, em que você estuda matemática separado de política, e você estuda sociedade, quem estuda humanas, né, não sabe fazer conta no bar, né, essas coisas, não sabe... É muito ruim isso, porque o cara de humanas ia se beneficiar imensamente. A área mais importante de humanas é a economia. O cara ia se beneficiar imensamente para entender o mundo dele. E o cara de exatas, por outro lado, né, é um cara que é tosco politicamente. Normalmente é assim, né? É um cara que é tosco quando ele vai pensar assim, coisas que não são aquela área da física, aquela área da biologia que ele está pensando. Ele vai falar de política. Tem muita influência de biologia. Átila Tamarino, Átila, né? Tem um que é Átila, tem o outro que é o Pílula, né? E eles são toscos falando de política, assim. E eles são ótimos falando de biologia, né? E isso é uma falha do nosso sistema de ensino, não uma falha deles, é uma falha do sistema de ensino, de ensinar para as pessoas. Ela vai na faculdade, quanto mais ela entende do assunto dela, mais ela é obrigada a ignorar os outros assuntos. E aí ela não faz o que ela tem que fazer, que é a conexão. Você não vai entender a realidade se você não fizer a conexão entre... Porque a realidade ela é biológica, ela é física, ela é social, ela é econômica. Se você não fizer a conexão, você não vai estar falando da realidade. Está falando de outra coisa, né? Vamos falar agora um pouquinho do Felipe professor. Quem é o Felipe professor? Como influencia os alunos? Eu também dou aula para adolescente e assim, o que eu percebo hoje é que os adolescentes estão muito... Eu dou aula no colégio estadual. Então, assim, eu vejo os alunos, por exemplo, você deu exemplo aí de vestibular, eu vejo os alunos não querendo fazer vestibular das escolas públicas. Tem muito esse pensamento, vou trabalhar numa loja aqui, e acha que vai viver disso para sempre. E aí, como é que entra esse professor aí de filosofia para tentar mudar, porque, querendo ou não, tentar ter uma profissão acaba melhorando um pouco de vida. E aí, como é que entra esse professor aí nesses alunos? Como é que funciona? Como é que se comporta? Uma boa pergunta. O professor vira pai, conselheiro, como é que é isso? Né? Depende dos alunos, assim, a gente tem muita conversa, assim, é muito legal. Os alunos adolescentes, né, gosta muito de falar, assim, da vida deles, assim, né? E é muito triste a gente, às vezes, ver a pessoa... Às vezes encontra um aluno um tempo depois de eu ter dado aula para ele, e ele tá já trabalhando, assim, e aí você vê, às vezes, morrer um pouco aquela energia, né? Porque a pessoa vai entrando no mundo e não vai sobrando energia mesmo para... E aí, será que Deus existe? Será? Ou então, será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? Ou será que eu posso ter alguma outra profissão? Posso ter alguma outro estilo de vida? Quando a gente conversa assim com os alunos, é sempre numa tentativa de fazer eles... É isso, assim, na verdade, é um pouco triste você tentar ser porque, tipo assim, você vai mudar os seus alunos, assim, mas você fala com eles uma vez na semana, 50 minutos, né? Durante 1 ano, 2, e aí depois eles vão embora, né? Então, no todo da vida daquela pessoa, muitas vezes parece para mim que é muito pouco aquilo, assim. Mas não é bem assim, porque
isso é uma coisa bacana, já que eu acho que quando você é adolescente, que é essa época dos alunos, você também dá aula para o ensino médio, né? Eu acho que é a fase mais importante da vida, assim, eu acho. E a sociedade meio que sabe disso, assim, né? Os memes são feitos pelos adolescentes, os grandes públicos de filmes são dos adolescentes, os grandes públicos de música, Taylor Swift, são dos adolescentes. Todo mundo que é adulto meio que quer ser adolescente de novo, né? E por que isso? Porque eu acho que é uma época, tem até uma explicação biológica para isso, com certeza, assim, mas é uma época em que acontecimentos na vida dos adolescentes, eles repercutem com uma força muito maior do que acontece pra gente que já é mais velho, assim, né? A gente passa por uma coisa e sublima aquilo e vai embora fazer o resto que a gente tem que fazer. E a gente meio que já formou uma personalidade também. A gente já sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Mas o adolescente não. Então tudo é muito importante pra eles. Eu sei disso porque eu sei disso pra mim. Eu tô aqui agora no podcast aqui, falando com vocês, porque um garoto de 17 anos, cabeludo, gostava de filosofia, né? E não entendia direito e foi lá e cursou e mudou a minha vida completamente. Foi, né, aquele negócio do multiverso, né? Foi esse multiverso se formou aí pra mim, esse universo específico. Mas não é só isso, assim, tipo assim, a minha vida eu sinto muito que, eu não quero dizer que ela se atrasou por causa disso, mas eu nunca me dediquei totalmente a outras coisas porque eu sempre quis ser músico, muito, e eu sempre quis ser cineasta também, muito. E eu queria isso quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Eu tive a minha primeira banda, eu fiz as primeiras gravações, eu assisti os primeiros cineastas, e até hoje é isso que eu busco, é a mesma coisa. Né? Eu acho que isso meio que para a maioria das pessoas, eu imagino talvez para vocês também, é um momento muito importante. Então, por mais que quando eu penso no contexto social mais amplo, eu perco as esperanças de mudar a vida das pessoas, porque eu vejo que é muito pouco, quando eu penso no peso que a adolescência tem na minha vida, e eu sei que vai ter na vida das outras pessoas também, eu acho que pode ser legal, assim, né? Pode ser que a gente realmente faça alguma coisa que retorne para essa pessoa, sabe? Que se torne uma referência dela pensar com 30, 40, 50 anos, ela pensar numa coisa que ela ouviu e usar aquilo como uma referência. Ou então ela construir um caminho para a vida dela a partir dali, né? Porque qualquer coisa que eles fizerem... Agora, às vezes, chega um aluno e fala, professor, eu quero fazer filosofia. Pensa bem... Mas é legal, eu sempre torço para eles fazerem, mas com um pouco de medo, né? E sempre querendo deixar claro que não fui eu que levei a pessoa, porque se der errado não quero que me culpem depois. Mas eu sei que é complicado, assim, porque é uma carreira... Na verdade, não filosofia, professor, né? Professor, é uma carreira meio né, como fala, guerreiro, né? Assim, não era pra ser, né? Não um era guerreiro pra ser, muito infeliz. cara. Não quero ser guerreiro, não. Talvez um dia deixe de ser, cara. Eu acho que esse desejo que eles encontram na gente é isso mesmo. A gente fica sendo meio pai, meio conselheiro e tal. Eles enxergam alguma coisa ali e aí tiram isso de bom da gente e querem replicar isso no futuro, sabe? Exato. Quando eles falam que querem ser professor de filosofia, é por isso. Eu acho que as coisas que você passa... são fora da curva para eles. Então, diante de tanta coisa que não são tão boas, talvez, em casa ou em outros lugares, aí ali em você ele encontra aquela coisa que ele vê que é vida. E aí ele quer essa vida. Gosta de... Entende? Talvez queira ser professor, nem para ensinar, é para ter essa vida para ele. Sim. Né? Eu acho que eles são muito indagadores, assim, né? Eles gostam de conhecer as coisas, assim. Não tem por que eles não gostarem disso, de falar sobre essas coisas, assim. O problema é que é isso, eles têm 50 minutinhos ali na semana e acabou aquela coisa ali da filosofia, que existe depois da morte, pum, logo em seguida é Bhaskara, né? Logo em seguida é linfócitos, aí ele fica esquizofrênico, né? Fica assim, sem ter uma possibilidade de desligar esse barulho e focar numa coisa, que é uma coisa importante para a filosofia, né? Outra frase do Platão, né? Filosofia começa com espanto, né? Para você se espantar, você tem que ter, né, essa possibilidade. Mas eu acho que a gente pode fazer
na minha carreira, eu sempre falo assim, é uma carreira que eu não sou tão fã, assim, eu meio que caí nela por obrigação, assim, foi indo para ela. Eu ainda quero, eu tenho quando eu estava na faculdade, eu pensava muito em ser professor de universidade, que era o que eu queria, muito pela coisa financeira mesmo, mas sobretudo, enfim, é uma coisa... E ainda estou nessa batalha de procurar isso. Mas eu sempre peguei o magistério assim como uma coisa que não é minha, sabe? Que é numa... Só que desde 2018, dou aula desde 2013, mas em 2018 que eu comecei a dar aula em colégio mesmo, assim, mais. E sempre o que me faz gostar da carreira, me encontrar nela de certa maneira, mesmo com isso tudo, quando você tem a troca com os alunos, assim, os alunos gostarem de falar com você, deles terem uma empolgação, de você... Às vezes eu não consigo... É muita coisa, então às vezes eu não consigo falar de filosofia com eles. Às vezes a gente fala da Rebeca Andrade, fala da Taylor Swift, eles me mostram a última banda do K-pop, e... é nisso que a gente filosofa, entendeu? Aí fala alguma coisa assim, a pessoa fica ali, e é esses momentos que eu penso que podem retornar para essa pessoa mais na frente. Eles sentem que eu tenho carinho por eles, assim, também. E aí a gente... eu acho que a melhor parte do emprego, assim, de longe é essa, assim. E é uma coisa que eu acho tão boa que eu vejo outros professores... o professor sempre reclama da profissão, né? O professor está sempre estressado, reclamando da profissão. Mas é muito comum você ver as pessoas sempre retornando, às vezes, largando outras coisas que podiam fazer para ser professor. E não é para fazer prova, não é para preencher a folha de chamada que você faz isso, não é para corrigir de prova, para ir em reunião de departamento, né? É para ter a troca com os alunos, é o recheio da profissão, é esse, assim, né? E essa troca já é filosófica, mesmo quando a gente não está falando de Descartes, sabe? Já é bacana, assim. Muito bom. Cara, mas a gente podia ficar aqui horas e horas e horas, né? O assunto não esgota, é gostoso enfim, de te ouvir e de trocar. Para a gente encerrar, como é que você enxerga a filosofia hoje e onde você acha que ela vai parar, ou crescer, ou morrer? Como você vê a filosofia nos dias de hoje e no futuro? Eu acho que ela é legal você pensar que a filosofia ela pode servir para muitas coisas, assim, né? E eu acho que essa multifuncionalidade da filosofia, eu já vi até algumas pessoas falarem sobre isso. Ela talvez seja mas até profissionalmente interessante no futuro, assim. Eu vejo como uma possibilidade. Não sou esperançoso, mas nem desesperançoso. Eu acho que é uma possibilidade da filosofia com as mudanças causadas pela inteligência artificial e pela proliferação da comunicação nas redes sociais, né, no YouTube, essas coisas. Eu acho que a filosofia, por ter já dentro da sua maneira de trabalhar um caráter multifuncional, dela trabalhar com muitas áreas diferentes e de ela poder abordar muitos temas diferentes, num mundo como o nosso, em que você tem muita informação e que você está ali no YouTube, como eu faço, que eu gosto muito, vê um vídeo de biologia, depois vem aqui embaixo, vê um negócio lá de quadrinhos, aí depois vem um negócio de política, negócio disso. Às vezes a filosofia é esse mundo multidimensional da internet, ela pode, às vezes, talvez ter algum futuro interessante. Ou talvez, como a gente pode pensar também, talvez surjam várias disciplinas filosóficas e talvez a filosofia se torne isso no futuro, né? Não é uma necessidade que a disciplina filosofia exista para sempre. As coisas desaparecem, elas se tornam outras coisas. O importante é o filosófico não desaparecer. O importante é você ter discursos e áreas do pensamento que você possa exercer
uma faculdade mais crítica, assim, né, do pensamento, em que você possa parar e pensar o sentido daquilo que você está fazendo, né? Você está repetindo uma ação todo dia, você está fazendo por quê, né? Se você consegue fazer isso, né? E é isso, a filosofia é capaz de articular temas muito distantes, muito diferentes. E eu acho que para você, no futuro, no mercado de trabalho em geral, mas e também como uma pessoa que quer entender o seu mundo, né? Que deveria ser o cidadão, a filosofia eu acho que ela vai se tornar, ou essa atitude filosófica se torna útil, porque eu acho que as pessoas cada vez mais vão precisar aprender a lidar com temas muito diferentes e às vezes conflitantes, assim, né? Então a filosofia dá essa capacidade para você. Eu acho que isso é muito importante nessa era nova da internet, né? Você conseguir lidar com muitos temas diferentes. Assim. Maravilha. Que a gente não perca a nossa humanidade por causa disso. Mas posso te fazer uma pergunta? Por que você gosta de filosofia, assim? O que você se interessou por isso? Eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar, eu gosto de perguntar, eu gosto de aprender. E eu gosto de encontrar finalidade das coisas. Sou muito curioso por muita coisa como você. Então a música me agrada, a eletrônica me agrada, a mecânica me agrada, a marcenaria me agrada, a pintura me agrada, tudo. E eu tenho curiosidade de saber. E quando a gente começa a abrir possibilidades, a filosofia, no meu modo leigo de ver, faz isso, né? Você abre um leque sobre a caneca. A caneca não é só a caneca, cara. Tem tanta coisa para falar dela. E aí, quando você encontra caminhos para falar mais da caneca, isso me fascina. Que eu percebo o quanto eu sou pequeno, tolhido, e quantas portas eu posso abrir, cara. Ter essa liberdade para abrir essas portas, entendeu? Que eu não sabia que tinha. Sim. Quando você descobre que tem, você quer. Isso faz a vida valer mais a pena, né? Você sai daquela linha reta, monótona e vai para um monte de linhas que você pode... Isso é muito humano, né? Não precisa concordar com a outra linha, mas você vai lá, você pode ir lá visitar e voltar, sabe? Isso é muito bom. Mas isso eu acho, como você falou de humano, né? Eu acho isso é muito humano de você... Os animais não precisam se preocupar em dar um sentido para a sua vida, né? De certa maneira, né? O ser humano precisa, ele até tem a questão do suicídio, né? O ser humano tem que dar um sentido para a própria vida, senão ele não quer nem viver, né? Não quer nem viver. É muito filosófico, é quase uma necessidade filosófica, né? Tem necessidades fisiológicas, tem necessidades filosóficas, né? A gente precisa ter... Bacana. Então, acho que o filé mignon da vida hoje, para mim, é esse caminho aí. É o que para mim tá fazendo valer a pena. Legal, você falou da filosofia do copo, só que eu lembrei. Tem uma música do Gilberto Gil, que é Copo Vazio, que é uma filosofia do copo, que ele fica só filosofando. O copo tá cheio de ar ou ele tá sem ar? Ele tá vazio de verdade, assim. Ele fica lá, a letra toda só... reflexão doida, né? Mas que é o que dá sentido pra vida no final das contas. É verdade. Lembrei disso. Cara, sem palavras. Bom, André Alves Convida teve a honra de receber, de ser alimentado pela sabedoria do nosso amigo Felipe Foltz. Muito obrigado. Aperta aqui minha mão. A gente sempre faz isso aqui. Obrigado pela sua presença. Muito bom. Eu que agradeço. E até o próximo. André Alves Convida. Uma luta Grande abraço. no momento do primeiro momento, na corrida da fecundação. Só os fortes, ou melhor, só o forte dos fortes é contemplado. A Ana fala gracinha, ri. Onde fica preso dentro desse quarto escuro, primeiro quarto. Pior que você nem sabe, se o senhorio te deseja lá, correndo risco de ser despejado, ou por desejo ou por espontaneidade. Por isso essa é sua nova luta pra ficar. É temporário, cedo ou tarde você sim, colocado pra fora. Ora chora, a felicidade do outro só se manifesta no seu primeiro sofrimento.